paz do Senhor, mais uma vez aqui neste canal que tem sido bênção nas nossas vidas, não é mesmo? Hoje nós vamos meditar na palavra do Senhor, que se encontra em dois textos. O primeiro no livro de Crônicas, de 2 Crônicas, no capítulo 7, a partir do verso 13. E o segundo no livro de Daniel, capítulo 9. Você pode abrir a sua Bíblia. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Muito obrigada, Senhor. Nós te adoramos, nós te bendizemos e também, Senhor, te pedimos que o Senhor venha, Senhor, sobre nós, nos iluminar, Senhor, nos dar o entendimento da tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Antes de lermos o texto, eu gostaria de citar o início de uma música de um irmão nosso, o João Alexandre, cantor e compositor, que diz assim: qual será o futuro do nosso país? Esse tem sido um texto muito citado nesses dias, mas nós vamos ler mais uma vez. Diz assim o texto de 2 Crônicas, no capítulo 7, no versículo 13: se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Nós temos aqui uma situação em que, após a inauguração do templo que Salomão construiu, a casa do Senhor, depois da construção, da consagração desse templo, de uma grande festa, de um grande culto de consagração, o Senhor se revela de um modo especial a Salomão e traz essa palavra. E essa palavra nos indica alguns aspectos que eu gostaria de destacar. Primeiro, ele fala de uma casa, ele fala de um culto, ele fala de adoração. Nós sabemos que essa casa, que este culto, ele só pode ser realizado nos nossos dias por meio de Jesus Cristo e da nova aliança que ele tem conosco, por meio das nossas vidas. Nós é que somos a casa de Deus. Nós é que podemos dar ao Senhor o nosso culto, especialmente nesses dias em que não podemos congregar, estar em aglomeração. Mais do que nunca, nós somos a casa de Deus. Nós somos o templo em que habita o Espírito Santo e precisamos, na nossa casa, no nosso quarto, na nossa vida, cultuar ao Senhor. Outro aspecto desse texto é a possibilidade de haver dias difíceis, a possibilidade de haver adversidades. E diante dessas adversidades, um outro aspecto é que o Senhor só intervirá, só transformará situações adversas com certas condições. E elas são apresentadas nesse texto, no versículo 14. O povo de Deus, a igreja do Senhor, precisa se humilhar, precisa orar, precisa se converter dos seus maus caminhos. E só assim será perdoada, e só assim o Senhor sarará a nossa terra. É muito importante, irmãos, nós entendermos que essa palavra é para o povo de Deus. Essa palavra é para o povo que se chama pelo nome do Senhor. Nós, a igreja do Senhor, precisamos nos avaliar como indivíduos, como igreja, como nação, e estarmos sendo transformados pela presença do Senhor, estarmos sendo transformados pela intervenção do Senhor, pela cura do Senhor nas nossas vidas. Além disso, nós, por meio do texto de Daniel, no capítulo 9,
gostaria de destacar apenas alguns versículos. Daniel se encontrava no exílio. Muitos anos havia que o Senhor havia permitido que Jerusalém fosse tomada e muitos foram levados cativos para a Babilônia. Lá, nesse contexto de escravidão, o Senhor levanta esse homem íntegro, esse homem que fez toda a diferença no meio em que ele viveu, e considerando a sua situação, discernindo o seu tempo, Daniel orou ao Senhor dizendo, no capítulo 9, no versículo 3, diz o seguinte: voltei o rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: ah, Senhor Deus, grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. No versículo 3, Daniel faz o que o Senhor recomendou lá no livro de Crônicas. Ele se humilha, ele se voltou ao Senhor com oração, súplicas, com jejum, com pano de saco e cinza. O pano de saco e cinza para o judeu era uma forma de demonstração de sua tristeza, de seu arrependimento. Daniel confessa o pecado do seu povo. Ele diz no versículo 5: temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes. Se você conhece a palavra do Senhor, você sabe, meu irmão, minha irmã, que Daniel foi um homem, como diz a própria palavra, muito amado do Senhor, um homem íntegro, um homem diferente, um homem como poucos habitaram nessa terra. Ele não era um homem rebelde, não era um homem iníquo, mas ele se coloca, ele intercede pelo seu povo, reconhecendo o pecado do seu povo. Daniel não se acomoda na sua situação, uma situação de um homem que estava numa posição maravilhosa ali, mesmo exilado, tinha um cargo muito importante, mas ele se preocupa com a realidade do seu povo, e ele conhece o seu Deus, e ele busca o seu Deus. Ele busca o seu Deus. Nós, da mesma forma, precisamos nos humilhar. Ele continua no versículo 7 dizendo: a ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha. Como hoje se vê aos homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os tens lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha. Depois no versículo 9, ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra ele e não obedecemos a voz, o Senhor nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio de seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer à tua voz. Por isso, a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. Irmãos e irmãs, essa pandemia que tem assolado as nações, que tem causado
tantos problemas no nosso país. Não é o maior dos nossos problemas, não é o nosso problema. Nós sabemos que ao longo da nossa história, nós temos sofrido desde o início, desde a nossa colonização, com o pecado. Temos sofrido com a injustiça, com a desigualdade, com a imoralidade, com a idolatria. Nós temos um povo que é sofrido, que tem sofrido pela violência, que tem sofrido pela injustiça. Nós pagamos altos impostos e não recebemos a altura do que pagamos. Isso não é de hoje, isso não é de agora. Nós precisamos de libertação. Nós precisamos de cura, não só em relação a essa pandemia. Nós precisamos de cura, de libertação em relação à corrupção. Não só dos políticos, não só dos altos escalões, mas do pequeno ao grande. Nós precisamos de mudança. Nós precisamos nos levantar como igreja, nos humilhar. Nós precisamos orar. Nós precisamos nos converter dos nossos maus caminhos para que o Senhor venha e sare a nossa terra. Somos nós, enquanto igreja do Senhor, enquanto povo que se chama pelo nome do Senhor, que precisamos tomar essa atitude, que precisamos tomar essa iniciativa. Precisamos nos vestir de pano de saco e cinza. Precisamos chorar pelo pecado da nossa nação, pelo pecado da igreja, pelo pecado das nossas famílias, pelo nosso pecado individual. Assim, o Senhor virá e sarará a nossa terra. Quero concluir com o refrão da música que citei no início. Ele diz: Brasil, olha para cima, há uma chance de ser novamente feliz. Brasil, há uma esperança. Volta os teus olhos para Deus, justo juiz. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abençoe a nossa nação.